Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2024. O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês, esse meio social, virtual, para compartilhar este conteúdo excelente, sobretudo porque ele é bíblico, edifica-nos a fé e glorifica a Deus. Vamos à aula de hoje? No dia 10 de março, estudaremos a lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja, cujo texto bíblico base está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 17 ao 34. O texto áureo assim nos diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz-nos: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. O estudo dessa lição possui 3 objetivos, conforme você pode observar, que são: apresentar a natureza da ceia do Senhor, na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e, por fim, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Além de um ritual ou uma prática, a ceia do Senhor é uma doutrina. Você a conhece? O que a ceia do Senhor significa espiritualmente para a vida do crente? Conforme a nossa introdução, tanto o batismo como a ceia do Senhor são 2 ordenanças de Cristo à sua igreja. E o que é uma ordenança? É uma prática ou cerimônia prescrita no Novo Testamento, tendo como base uma perspectiva memorial. Logo, afirmamos que a ceia é uma ordenança e não um sacramento, conforme afirmam os cristãos católicos romanos. Sacramento é aquilo que infunde, que transmite graça. A ceia não produz salvação, mas é para aqueles que já foram salvos. Esse tema, a ceia do Senhor, também é encontrado com uma certa recorrência na história da Igreja. Conforme testemunhos históricos, ali nos primeiros séculos da era cristã, os cristãos se reuniam todos os domingos, no primeiro dia da semana. Em 3 etapas isto acontecia. Na primeira, eles faziam uma refeição comum, coletiva, e a segunda etapa era o lava-pés. É claro que isto não foi aceito universalmente, sobretudo porque não há uma base bíblica prescritiva para a igreja quanto a isso. E a terceira etapa era a ceia do Senhor, o partir do pão e a distribuição do cálice. Posteriormente, no século XVI, no período da Reforma Protestante, esse tema, ceia do Senhor, vai gerar tanto concordâncias como discordâncias entre protestantes e católicos, ora, entre protestantes e protestantes. Também a ceia do Senhor é uma celebração que deve ser feita com reverência, júbilo e expectativa. O comentarista dessa lição, o pastor José Gonçalves, enfatiza ainda na introdução que a ceia do Senhor para o cristão possui 3 perspectivas. A primeira é que a ceia do Senhor é um olhar para trás, quando contempla Cristo
entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Isto faz-me lembrar da frase de um certo autor cristão que diz: eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas também não estava no Calvário e herdei a graça. Glória a Deus. A segunda perspectiva da ceia para o cristão é que ela é um olhar para o presente. Quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. De fato, em Cristo nós somos admitidos como filhos de Deus. Isso é um grande privilégio, uma grande posição. O apóstolo Paulo nos afirma aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados, diz ele, temos agora paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira perspectiva da ceia para o cristão é que ela é um olhar para o futuro, quando mantém a sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo, que é a nossa bendita esperança. O crente, é claro, ele vive com os pés na terra, mas a sua mente está nos céus, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro ponto dessa lição, que nos diz: a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Como os cristãos de diferentes vertentes compreendem a cerimônia, sobretudo os elementos pão e vinho, na ceia do Senhor. Na tradição romana, ou seja, para os cristãos católicos, os elementos pão e vinho, literalmente, no momento da ceia, transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. Isto é conhecido na teologia como a interpretação ou dogma da transubstanciação. E isto, creem eles, por interpretarem de maneira literal as palavras de Cristo na última ceia, conforme registradas em Lucas capítulo 22, versículos 19 ao 20, quando Cristo disse a respeito do pão: este é o meu corpo, e sobre o vinho, este é o meu sangue. Ora, segundo o comentarista, pastor José Gonçalves, há uma grande contradição aqui. E ele aponta-nos da seguinte maneira: a primeira contradição ou problema com essa interpretação dos cristãos católicos é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a ceia, ali na Páscoa, ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. E isso é óbvio para quem faz uma leitura atenta do texto sagrado. Por outro lado, diz ele, entender as palavras de Jesus de forma literal e não como metáforas, uma figura de linguagem, cria problemas de natureza exegética, de interpretação das Escrituras. Porque Jesus disse, por exemplo, lá em João 10, versículo 9, que ele era a porta. E, evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Para a tradição protestante, sobretudo para os cristãos luteranos que surgiram a partir de Martinho Lutero, o reformador alemão do século XVI, eles concebem o dogma da consubstanciação, ou seja, afirmam que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Há uma mistura, uma amálgama entre o pão com o corpo de Jesus e entre o vinho com o sangue de Cristo. E qual a posição pentecostal, ou seja, a nossa, como assembleianos clássicos, acerca disso? Ora, a bíblica, que também foi defendida por um teólogo contemporâneo de Lutero,
no século XVI, Zwinglio, que é a interpretação bíblica quanto à ceia memorial. Pois, de fato, a ceia é um memorial. Entendemos que o pão e o vinho não se transformam literalmente no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente nesses elementos. Eles simbolizam o corpo de Cristo. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. É o que nos diz o pastor José Gonçalves, o comentarista desta lição. De maneira semelhante, era a Páscoa, onde os judeus celebravam a libertação do Egito. E, claro, eles faziam isso não de maneira literal. Jamais isso era possível, mas era um memorial, uma rememoração do que Deus havia feito. Observe que nessa lição há um subsídio teológico extraído da obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, obra lançada pela CPAD de autoria de Stanley Orton. No trecho em questão, afirma-nos sobre esse termo, memória, lembrança, do grego anamnesis. Foi o que Cristo disse na última ceia, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. Fazer isto em memória. Anamnesis, que significa transportar uma ação enterrada no passado de tal maneira que não se percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Que maravilha, hein? Vamos ao segundo ponto da lição, que nos diz o propósito da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, celebrar a expiação de Cristo. Você já ouviu esse termo expiação? Ele significa pagamento ou remissão. Foi o que Cristo fez por nós. Ele pagou a pena, a dívida do pecado para Deus, não para o diabo. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz-nos a palavra de Deus que Cristo se entregou em oferta e sacrifício a Deus. Por isso, a ceia de Cristo celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 15, diz-nos que Cristo aniquilou o diabo e o império da morte. Então, na ceia do Senhor, nós celebramos esta vitória de Cristo conquistada na cruz, que também é a nossa vitória. Aí é citado Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que nos afirma: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós também somos vencedores pelo sangue de Cristo. Amém? O segundo propósito da ceia do Senhor é proclamar a segunda vinda de Cristo. E diz-nos o comentarista: quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza, ou seja, a igreja perde a sua influência espiritual sobre o mundo. A ceia do Senhor, nela, Paulo diz-nos, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 26, nós anunciamos através dela a vinda de Cristo. É a bendita esperança do cristão. Devemos nos lembrar das palavras de Cristo na última ceia, conforme Mateus capítulo 26, versículo 29. Disse ele: não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Percebam que Cristo está fazendo aqui um voto, um pacto semelhante ao voto do nazireado, de abster-se do vinho, dos elementos da ceia, até o dia em que isto
será efetivado na grande ceia, nas bodas do Cordeiro, com a presença da igreja e juntamente, claro, com Cristo. Ele fez um propósito e ele está firme. E o nosso? Está firme com Cristo? Sua aliança com Cristo está intacta até aquele grande dia? E o terceiro propósito da ceia do Senhor é celebrar a comunhão cristã. Comunhão vem do termo grego neotestamentário koinonia, que significa acordo, propósito, relacionamento íntimo. É citado aqui que a igreja de Corinto era problemática, possuía cisma, divisões entre os irmãos. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, também traz à tona esse problema, inclusive durante a ceia. Era algo recorrente. E, conforme você pode observar aí na tela, nesse terceiro ponto, diz-nos, a ceia perde o sentido quando há espírito de divisão e intrigas. Do lado esquerdo, você observa uma imagem que é um afresco, uma pintura antiga do primeiro século, que mostra ali aquilo que era conhecido como a festa ágape, a festa do amor entre os cristãos primitivos, que também era praticada pela igreja em Corinto. Eles se confraternizavam, inicialmente faziam uma refeição comum, coletiva, cada membro levava a sua comida, mas havia sérios problemas nessa festa entre ricos e pobres, porque os ricos queriam ter proeminência sobre os mais pobres, os irmãos mais simples. Isto ainda acontece às vezes em nosso meio, e é um grande problema para a manutenção da comunhão na igreja local, e devemos ter cuidado quanto a isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, nos diz que alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia do Senhor, que era feita após essa primeira etapa da refeição comum. Também no versículo 33 desse mesmo capítulo, diz-nos o apóstolo Paulo, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, havia um ajuntamento, reuniam-se em um espaço comum, mas não viviam em união, não possuíam unidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e ministre sobre nós a santa unidade. E por fim, o ponto 3 de nossa lição assim nos diz: o modo de celebração da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, o que é participar indignamente da ceia do Senhor? É o que Paulo disse, advertindo-nos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que há um grande perigo de participarmos da ceia indignamente. Veja que o comentarista informa-nos que o termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios, que indica a maneira ou modo como se faz uma coisa. Então, no contexto ali de 1 Coríntios, capítulo 11, está relacionada ao modo, à maneira como os cristãos coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. Conforme você pode observar aí do lado esquerdo da tela, o termo indignamente, do vocábulo grego anaxios, já citamos, é aquilo que é inadequado, ou sem o devido valor. Indignamente é o oposto, contrário daquilo que é digno. E o que é essa dignidade exigida para se participar da ceia do Senhor?
conforme o Novo Dicionário Internacional de Teologia, é uma maneira de vida que esteja de acordo com o quê? De acordo com o Evangelho, que no contexto de 1 Coríntios, capítulo 11, tinha a ver com o amor mútuo que faltava entre esses irmãos. Portanto, os coríntios participavam indignamente da ceia do Senhor porque estavam em pecado. No caso, contra os irmãos, uns contra os outros. Aqui, no ponto 2, uma celebração reverente, o comentarista da lição nos diz: ninguém seja tentado a pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. E veja isso aqui: se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa da ceia com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Por isso que existe aquilo que é conhecido como ceia aberta e ceia fechada. À luz da Bíblia, compreendemos que a ceia deve ser fechada, restrita àqueles que fazem parte da membresia do corpo de Cristo, na igreja local, que estão em comunhão com a igreja, com os irmãos e com Cristo. É claro que essa questão de ceia aberta e ceia fechada também tem a ver com a participação ou não de irmãos de outras denominações na ceia em nossas igrejas locais. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte, aqui na página 132. A ceia é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas, em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, é comum a ministração da ceia do Senhor apenas para aqueles que foram batizados nas águas. Entre os pais da igreja, que foram aqueles homens que viveram no século II ao IV, depois dos apóstolos de Cristo, houve um deles que, baseando-se nessa questão de que os não batizados não deveriam participar da ceia do Senhor, ele citou Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. Cães, no sentido de gentios, aqueles que são separados, inadequados. E em terceiro lugar, a ceia é uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. Então, participe da ceia do Senhor, celebre-na, não como velório, com tristeza, mas com alegria. Afinal de contas, estamos ali apenas no memorial, porque o literal Cristo já fez por nós. E com certeza temos razões diversas para adorar ao Senhor e extravasarmos em alegria no Espírito nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Então, chegamos à conclusão desta lição sobre a ceia do Senhor, que é tão rica em seus detalhes, seus significados, simbolismo, mas ao mesmo tempo é tão acessível. E a conclusão, que aí está, diz: temos o direito de celebrar essa importante ordenança como resultado da graça que nos foi concedida. Por esta razão, é necessário dignidade cristã, ou seja, estar de acordo com os princípios da palavra de Deus. E também discernimento quando se participa desse rito cristão, que é a autorreflexão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz que esta é a nossa parte, nos julgar. Porque, do contrário,
Se não fizermos a nossa parte, Deus fará a dele, e a dele é mais severa. E também, aí no final, eu registro uma citação do pastor Gunnar Berg, que é o coordenador acadêmico da ETAD. Sobre a ceia do Senhor, seus elementos, diz ele, é banquete de um pedacinho de pão e menos que um gole de vinho, mas é fartura da qual todos participam. Sustenta a alma, ainda que não alimente o corpo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Também gostaria de divulgar aqui a livraria evangélica Ebenezer para todos os nossos irmãos da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, e vilas e municípios adjacentes. Esta livraria, na pessoa da irmã Nara e do seu esposo, o irmão Rutemi, tem nos abençoado aqui também neste projeto. Lá você encontrará Bíblias, livros e muitos outros materiais evangélicos. Tenho aqui em minhas mãos o Manual da Escola Dominical, lançado pela CPAD de autoria do saudoso pastor Antônio Gilberto. É uma obra clássica. Você que é professor, superintendente da EBD, não pode deixar de adquirir esta obra. E você a encontrará na livraria evangélica Ebenezer. Custa R$ 55, muito acessível. Também a declaração de fé da Assembleia de Deus, de nossa igreja. Hoje na aula eu a usei e você a encontrará na livraria Ebenezer por R$ 40, já com desconto. Passa lá com a irmã Nara e adquire a sua. E também apresento a vocês a clássica Bíblia do Obreiro Aprovado. A CPAD relançou essa Bíblia, veja, no tamanho médio, em algumas cores, uma Bíblia que contém estudos, manual de cerimônia, concordância, dicionário e com harpa. Ideal para você que é obreiro, dirigente, e você encontrará essa Bíblia também na livraria evangélica Ebenezer, ao custo de R$ 162. Passe lá, escolha a sua. Meus irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado. Por gentileza, curta, inscreva-se, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube e as demais redes sociais entenderão que esse conteúdo é bom e que vale a pena ele ser divulgado.